Olá, 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 todo mundo, muito bem-vindo a essa live, uma live muito bacana com o professor Carlos e a professora Andressa. Estaremos hoje respondendo as perguntas da outra live que fizemos há tempos atrás e o professor Carlos e a Andressa não conseguiram responder tudo porque teve muitas outras perguntas em cima de tudo mais. Então vamos lá, vamos entrando. Tem até balão hoje aqui. Então, a gente fez alguns temas, alguns tópicos na aula passada e ficou um de fora. Ficou um de fora que era o quê? Falando sobre a questão de torção pesada em juníperos, tal. Então a gente vai falar o porquê, o que acontece, o que acontece de bom, de ruim, o que acontece fisiologicamente na planta, e isso tudo é muito importante. Saberemos isso e dali para frente nós vamos para as nossas respostas das perguntas feitas dos nossos queridos amigos que estão aqui procurando respostas, tá? Então, gente, não adianta enviar solicitação para participar do vídeo, por favor. O único que pode hoje participar dessa nossa live é o Dr. Carlos e a professora mestre Andressa, que entrarão logo em seguida e irão entrar em contato. Hoje, então, nós vamos responder perguntas feitas na live passada. Um monte de pergunta muito legal, tá? Falando sobre poda drástica, benefício de açúcares, simbiose, nitrogênio, se alonga em trenó, quais espécies que faz fotossíntese pelo tronco, desfolha de caducifólia, algumas coisas sobre isso, se adubado pós-transplante, um monte de coisa. Vamos ver aqui, o professor Carlos Leite já está entrando. Nós vamos falar muita coisa legal. E vamos entrando aqui. Vamos dar licença para o professor Carlos Leite e a professora Andressa. Olá, meninos! E aí, pessoal, tudo certo? Vamos ajustar aqui o zoom, aqui a câmera, ó. Vamos lá. Tá bem? Top, né, cara? Você fica muito bonito quando tá a Andressa do lado. Lógico. Ó, por isso que eu trago ela, para embelezar um pouco essa live, né? Tu é bem espertinho, né, cara? Mas tudo bem. Caras, muito obrigado de novo vocês por estarem aqui comigo, estarmos juntos, né? A trinca de prof. E temos coisas a responder, coisas antigas. E, na verdade, estão aqui com um monte de coisa. E ficou um papo para trás, né, gente? Lembra? A gente ia falar um pouquinho sobre torção de junípero e tal. De repente, né? O que ocasiona a torção de junípero? Vocês desculpa eu já chegar de sola, assim, é porque uma hora vai ser suado. E para a gente manter um papo legal, tal, né? Como a gente estava conversando, não podemos perder tempo. Já fiz um esquenta de 10 minutos, o povo já sacou. Foi boa, gostei. E o que vocês têm para me dizer? Bem-vindos. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, primeiramente, né? E já que tu chegou de voadora, vamos de voadora também. Então, por que a gente faz essas torções, né? Então, o crescimento dessas plantas, principalmente essas coníferas, tende na natureza a ser bem esticado. Então, a gente, logo que nós recebemos essas plantas, a gente tem que dar um movimento que a gente sabe que isso é importante aí para o bonsai. E uma coisa interessante é que por que a gente tem tanto cuidado em passar ráfia, em passar fita de alta fusão, em passar um arame forte e com um ângulo bom no arame? Porque isso tudo é um trabalho que às vezes é o que mais demora, né, Fabiano? Do que a própria estilização. Só que na hora... Tem muito conhecimento técnico para saber como fazer e agora nós vamos saber o que ocasiona, caso seja ruim ou positivo, né? Bora lá. Exato. Um dos cuidados que a gente tem muito, e é o momento do pavor, é aquela hora que tu tá dando a estilização, tentar não dar o estalo, né, pessoal? E aí a Andressa vai explicar pra gente aí, quando a gente dá um movimento muito forte, mas esse movimento ele é todo suavizado por essa estrutura que a gente está fazendo, e também existe a possibilidade de dar o estalo e a gente romper alguns tecidos também, né? Então, são duas situações diferentes. Então, Andressa, o que tu nos diz? Essa torção vocês fazem em que momento? Quando o ramo ele é jovem ou ele já é mais maduro, mais lignificado?
Geralmente quando ele já é bem lignificado e ele já tem uma maturidade bem importante no galho, né? Por isso que a gente faz uma estrutura tão forte, né? Tá. Assim, a planta que tem um ramo maduro, ela tem alguns tecidos, né, de dentro para fora. Ela tende a crescer em espessura sempre de dentro para fora. O tecido mais interno é o xilema mais antigo, o xilema que está morto, né? E logo depois desse xilema morto, você tem o xilema vivo, que é o que está fazendo condução de água e minerais que vem lá da raiz, enfim, para as folhas e para o que mais tiver no ramo. Quando se tu faz uma torção em um galho maduro, tu já tem ali o xilema maduro, o xilema que está lignificado, cuja principal função é a sustentação daquele galho. E se essa torção for muito abrupta, tu pode ter o estalo que o cara falou. Provavelmente é o estalo que dá quando essa parte lignificada interna do ramo se rompe. Então tu vai estar comprometendo a sustentação, porque essa parte interna é formada por células mortas, dificilmente ela vai se regenerar. Ou ela se regenera a partir desse xilema mais externo, né? O novo xilema que ela vai produzindo aos pouquinhos, mas isso vai levar muito tempo. Então, se a torção for muito abrupta, além de romper o xilema mais maduro, o xilema mais novinho, o que compromete a condução de água, tu ainda pode comprometer o floema, que é quem conduz, né, os açúcares que a fotossíntese produz para os demais órgãos. Então, tudo isso pode acabar comprometendo o ramo. Então aí vem aquela importância que a gente fala, né, Fabiano, da planta estar muito saudável. Porque de qualquer forma, quanto mais forte for esse movimento, mais a gente vai estar alterando a condução dessa seiva. E se houver qualquer tipo de dano ao tecido, maior comprometimento para aquela parte que vai estar acima do local ali onde tem essa torção, né? Onde vai ter a parte mais verde, onde vão ter os ramos de fotossíntese. Então a gente vai acabar prejudicando a planta se a gente não tiver com ela realmente no momento bom. Por isso que tem época para fazer esse tipo de procedimento, né? A gente não pode pegar uma época que tá bombando lá, explodindo, e tu vai lá tem gente que tira a parte interna da madeira, né? Também para poder facilitar e faz toda uma aramação interna, né? É mais drástico isso, é possível de se fazer, mas é importante que a planta esteja saudável, na melhor condição e que se faça todo esse procedimento que tu ensina com muito gabarito isso também, né? Como que tu passa a ráfia, ela tem que ser bem apertada, o quão justo tem que ser o arame, porque se ele ficar frouxo, tu vai permitir que essa planta tenha algum tipo de rompimento em tecido. Se tu fizer um movimento contra um local que não tem arame, tu também vai favorecer que tenha esse tipo de rompimento, né? Então a técnica é extremamente importante para a gente evitar esse tipo de erro, né? Certo. Salientando uma coisa muito legal, que é legal que tipo, a Andressa não é da área, então o que ela fala é muito legal, cara, porque é uma visão de fora. Porque uma coisa que ela dizia ali é a seguinte, vai romper a questão de que o que tem? É estrutura para poder sustentar, né? Questão de xilema, lenho, né? Lá dentro, lá. E é isso que a gente quer quando a gente rompe, porque normalmente a gente quer compactar a planta. Então, uma planta longa e reta, a gente quer o quê? Puxar ela e torcer para quê? A copa fica mais perto do chão, para compactar a árvore. Então, isso daí é interessante falar isso aí, porque esse é o objetivo, no final das contas, além do movimento e tudo mais, é a compactação dessa árvore. E para trazer, principalmente junípero, que se a gente cortar e não vai brotar mais, né? Não tem conseguir puxar da onde ramificação se não tem mais nada, se fizer uma poda radical. Então a gente tem que pegar aquilo que está lá longe e fazer isso e puxar para botar uma copa aqui perto para compactar a nossa árvore. Mas gostei, beleza, tá bom. Obrigado pela resposta, muito bacana, pessoal, acho que entendeu bem. Eu até tenho uma ideia interessante esse negócio do estalo, né? Quando a gente sabe o pavor que é para quem está trabalhando e estilizando uma planta quando a gente escuta esse rompimento, né? É um troço, é uma das coisas mais desesperadoras no bonsai, tu passar um turno, um dia inteiro, preparando um galho, e daqui a pouco tu tá lá dando aquele movimento com toda a técnica e escuta o barulho. Cara, isso é apavorante, né? E acho que por isso é importante as aramações que vocês fazem, né? Porque caso tenha alguma danificação em nível de parte interna, né, daquele xilema duro, de sustentação, a aramação ajuda a manter os tecidos no lugar até que aconteça uma formação de um novo xilema de sustentação. Como se fosse o que coloca quando a gente se machuca, né? Tu mantém aquela estrutura próxima até ele consolidar, né?
Exatamente. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que tá passando bastante aí em vários lugares. Ah, hoje tu tá aí, nem me convidou pro drink. Ah, que sacanagem. Hoje eu tô despreparado. Saúde. Então, o que acontece? Eu tô vendo bastante um vídeo que o pessoal tá rodando bastante aí. O que que acontece? O cara vai lá e faz várias cunhas e para poder torcer bem. E ele tira mesmo, né? Meio que se auto-enxerta depois isso aqui, né? Mas consegue fazer com que isso faça uma torção ou um movimento no tronco. É mais ou menos parecido. E às vezes a gente, inclusive, quer aquele barulhinho, sabe? Eu já fiz torção de segurar e a gente sabe que plasticamente não tinha condição nenhuma da planta fazer isso aqui e voltar sem dar aquele barulhinho. Então a gente vai indo, né? Escutando com a alma, bota a cabeça, segura bem devagarinho até ele dar... Deu, aí segura, amarra, aí puxa o outro lado. Mas ele dá aquilo ali assim, só que a gente tem que segurar. Porque às vezes, por isso que se segura tanto em volta, para aquelas fibras, muitas vezes ela meio que se rompe um pouquinho, mas depois ela, com o tempo, ela meio que se fecha. Alguma parte vai morrer também. Existe o risco, né? E é bem legal isso que tu falou, Fabiana, porque uma coisa importante é que quando a gente faz essas cunhas, sempre tem uma parte que fica íntegra, né? Digamos que tu faça a cunha de um lado, mas o outro não. Então é essa parte que vai manter a integridade da planta até essa outra se regenerar. Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado que tu teve exatamente para isso. Tu ouve o estalo, existe um rompimento, mas ele não é total. E aí tu permite a recuperação, a cicatrização, e aí depois volta ao normal. Lembrando, Isso. depois ele aumentar em espessura, quanto mais ele aumentar em espessura, depois que ficar na posição, mais firme ele vai ficar. Porque imagina que tu fez um tecido, ele começou a cicatrizar, a cicatrização ela é fina. Se tu não deixar um bom tempo esse novo galho, esse ramo que tu fez esse procedimento gerar uma espessura, ele não formou aquela madeira que foi cortada lá dentro, não se regenera. É só aquela nova madeira que vai ser formada ali para manter o formato e a casca que vai ser formada, né? Então a gente tem que cuidar, que cicatrizar, a gente tem que manter assim, o cuidado, manter o arame, manter o suporte para esses ramos, né? Certo, E sempre lembrar que isso aí é uma técnica avançada de alto risco, né? Opa. Se for cortar mesmo. Hoje à tarde, eu estava ainda falando contigo, eu fiz uma aula, um curso de pinheiro negro. Eu faço pelo Skype, né? Com alguns alunos, e eu acabei fazendo hoje à tarde, e um aluno tinha exatamente um pinheiro pescoçudo. E o pinheiro negro é pinheiro negro, né? Ah, dá para torcer bem? Dá, fazer coisa maravilhosa. Só que o aluno era iniciante, assim, olha, que bom então que tu fez antes o curso, né? O jeito para compactar essa tua árvore realmente vai ser torção, não tem como, até para dar uma proporção e melhorar, né, atrativamente ela. Mas primeiro, deixa passar esse ano, então, do curso básico, para depois voltar à ideia da coisa toda, para tu entender, né? Aí eu falei, fizemos várias lives agora nessa ideia do Bonsai Consciência, para a gente poder entender realmente, né? Passei todos os canais, teu, nosso, de vários amigos que estão trabalhando aí, para poder estudar esse tipo de coisa. E o legal, cara, é que, pô, que bacana que esse povo tá tendo agora, né? Quem tá começando aí. Que isso, né? Que chuva de coisa boa, né? Que legal, né? Que bom. Não tivemos que, ó, malhar tanto, né? Tanto e tanto, mas que bom que a gente pode hoje prover esse tipo de coisa para essa turma aí, né? Saber o que tá falando. Cada vez mais rápido, né? Antigamente se demorava para chegar a nível avançado. Tu que começou muito antes do que eu no bonsai, tu teve muito mais. Tu, o Júlio, que é meu professor, tiveram muito menos acesso à informação do que a gente tem hoje. Eu que entrei há 5, 6 anos, a informação já está mais difundida. Vocês já nos passaram um cultivo de excelência, né? E cada vez mais, imagina com essa quarentena, essa chuva de live, como tu disse, aí tem muito conteúdo mesmo, né? Material bom. Tá muito massa. Mas tá bom, vamos lá. Uma pergunta que eu tenho aqui para vocês, já que a gente falou quase falando já em poda drástica, tem planta que não aceita a poda drástica? Temos, né? Temos algumas. E aí, só a gente tem que pensar sempre assim, o quão drástica é essa poda, porque é a primeira pergunta, né? Porque a gente pode falar em poda drástica e tirar uma parte grande da planta. Outra coisa é uma poda drástica, onde a gente vai tirar toda a massa verde.
né? E aí nós temos... Eu acho que é virado para esse tipo de coisa que o pessoal fala, poda drástica, uma poda radical, que seria poda drástica, vamos dizer assim, de cortar lá no toco e deixar só a base, sem nada de verde. Existem plantas que não aceitam de forma alguma. E infelizmente temos, né? Muitas delas são as preferidas do bonsai pela maior parte do pessoal aí que envolve as coníferas, os pinheiros, né? Por que que isso acontece? Depende da espécie, né? Mas provavelmente acontece pela questão de cessar a transpiração. Os pinheiros, né? São gimnospermas, são plantas cujas folhas são pontiagudas, né? Elas não têm um grande limbo foliar para fazer fotossíntese ou transpiração. Por que que isso importa? Porque a gente viu, né, na live passada que para a planta puxar água e minerais do solo, ela tem que estar transpirando, ela tem que estar perdendo água pelas folhas, né? Como se fosse um canudinho que está sugando água e elementos minerais do solo até as folhas. No caso das gemas, né, ela já tem um limbo foliar muito pequenininho. Então, quando a gente compara com as demais plantas, ela já transpira pouco. Isso, não é pouco, mas é menos, né? Comparado. E isso significa que se tu fizer uma poda drástica, aquele fluxo de seiva através dela, né, de água e de elementos minerais, que já não era tão intenso, vai ficar ainda menor. Então, isso complica o transporte de água, de minerais, né, da raiz para o caule e também, né, acho que o primeiro parte, o mais importante, é as raízes não estão mais recebendo os produtos da fotossíntese. Não tem mais ninguém fazendo, não tem mais folha nenhuma, né? E o caule e as raízes, eles não são verdes, eles não estão fazendo fotossíntese, nesses casos, né, das gimnospermas. Então, eles ficam sem nenhum aporte de nutriente. Então, aos pouquinhos, sem as folhas, as raízes vão ficando com fome, depois vão ficando com sede, né? Porque não conseguem nem receber comidinha lá da fotossíntese, nem absorver a água do sol. E, infelizmente, a raiz morre e o caule morre. Então, se ela for drástica, tem que ser drástica com cuidadinho, né? Lembrando que muitas das nossas, quem sabe que pode sofrer poda drástica, a importância da época também tem a ver com esse fluxo de alimentação, do fluxo tanto de fotossíntese quanto do retirada de produtos da terra, né? Se a gente colocar ali alguma planta que daqui a pouco ela comece a queimar a brotação nova, ou que essas brotações não vêm de forma alguma, a gente também vai estar prejudicando essa planta. Obviamente que algumas não é que não aceitem. Existem épocas onde nós temos mais chance de fazer com que os hormônios dessa planta estimulem as brotações que estão dormentes a vir a formar novos ramos e aí voltar àquela fisiologia normal, né? Uhum. E no caso das coníferas, vamos botar pinheiro, então junípero vai na mesma pegada, né? Fazendo essa poda drástica onde não tem mais verde nenhum, seria um grande problema ela não ter, de repente, alguma gema adventícia, alguma coisa que após aquele corte ela fosse despertar? Pois é, e sempre existe a possibilidade de brotar uma geminha nova, né? Mas tudo isso depende da espécie, né? Nem todas as espécies têm essa força interna, né, para gerar novas estruturas meristemadas. Depende também do estado de nutrição dela, se ela tá bem, se ela tem reservas, né? Depende do clima, porque quanto mais frio estiver, menor vai estar a taxa basal dela, então menor vai ser a possibilidade. Então, são todos fatores que têm que ser colocados na balança antes de efetivar uma coisa dessas, né? E os bonsaístas, eu vejo, conhecem muito bem. O Carlos tem 247 milhões de plantinhas aqui. Cada uma ele sabe qual é, né? Cada uma ele sabe qual foi o adubo que colocou, qual é o melhor tipo de suporte, tipo de substrato. E isso eu vejo que vocês têm, né? Então, é conhecer a planta. Precisa conhecer a tua plantinha, a tua espécie, de onde que ela é nativa, né? Porque fazer uma poda drástica realmente é bem perigoso se tu não estiver trabalhando com a espécie certa nas condições certas. Uma coisa interessante das gemas também, Fabiana, tu sabe mais do que eu isso, né? Quando a gente tem uma casca muito rugosa, uma casca muito forte de uma árvore, as gemas também têm mais dificuldade de sair por essa casca, né? Então, muitas vezes, assim, tu tem uma casca ali que ela é envelhecida, ela tem uma espessura importante, ela é uma casca bem rugosa. Gente, para uma gema conseguir sair lá do tecido meristemático dela, conseguir romper esse material, conseguir externar,
Alguns de vocês já devem ter visto isso. Em algum momento que cai uma casquinha, tem uma geminha ali que tentou brotar e ficou toda dobradinha e não conseguiu sair. Toda espalhada. Então, uma técnica interessante é quando se vê um local onde tem gemas, ficar regando e manter umidade naquela região ajuda um pouco a rompimento desses tecidos para algumas espécies, né? Aqui eu não estou falando em mamíferos, estou falando em outras espécies, né? Por exemplo, uma azaleia, por exemplo, ficus fácil, né? Mas dependendo do tipo de planta, se tu molhar aquela parte do caule, facilita na saída desses brotos. Uma coisa Boa, boa. pode ser feita é tirar uma partezinha desse suber, né? O suber, a casca da árvore, ele é um tecido morto, né? Então, se essa planta não estiver passando, não tiver num lugar muito gelado, né? Porque o suber em locais frios, ele é importante para a planta manter uma temperatura interna adequada. Mas se ele tirar de repente só um pedacinho da casca naquele lugar que achou a geminha, talvez isso também ajude ela a se desenvolver melhor. Ela não fica esmagadinha. Boas dicas, boas. Outro assunto aqui seria sobre os açúcares. Foi o Lino que perguntou. Ele perguntou assim, ó, quais os benefícios dos açúcares das plantas? Bom, eu vou começar porque eu vou falar da microbiota um pouco, tá? Que como eu sou professor de biologia, bom, a Andressa também é, mas aí ela fala mais parte da planta, acho que fica legal. Pessoal, uma coisa que é bem importante, no nosso solo, o Fabiano trabalha muito com micro-organismos eficazes, importância desses micro-organismos, está aparecendo bem nós na tela, deixa eu dar uma falhada aqui. Tá dando umas falhadinhas às vezes, parece. E agora tá voltando? Mas agora tá de boa. Tá, voltou. Bom, o que acontece, pessoal? A microbiota, se a gente pensar em colocar açúcar no solo, nós temos que pensar uma coisa. Os micro-organismos vão conseguir utilizar? Vão. Só que os micro-organismos eles podem usar carboidratos, eles podem usar proteínas, eles podem usar lipídios e outras moléculas orgânicas. Açúcares na forma simples não é muito comum se ter no solo. Então, aqueles micro-organismos que estão ali conversando com a nossa planta, fazendo simbiose, naquele número de micro-organismos ali se reproduzindo, eles são para um tipo de solo que a gente trabalha com uma adubação orgânica que não envolve muito açúcares simples. Então, adicionar açúcar simples ali pode fazer com que algumas colônias não benéficas se proliferem muito e muito rápido, né? Então, pode falar. Só um adendo. O que tu fala de açúcar simples é um açúcar mascavo, melado, sem ser o beneficiado, logicamente. E o açúcar simples, tanto o açúcar mascavo quanto o melaço, ou mesmo o beneficiado, eles contêm sacarose. A sacarose é o açúcar que vem da cana, que tem frutose e glicose. Então ele é um açúcar pequenininho. Ele é pequenininho e fácil da bactéria utilizar. Boa, que bom que tu me deu esse rumo aí, Vander. É um açúcar fácil da bactéria usar. Eu vou dar um exemplo pra gente, tá? Olha só, bem rápido. Quando nós nos alimentamos com coisas que têm muito açucaradas, a gente diz que aquilo é mais cariogênico, não dizemos? Por quê? Porque a gente favorece bactérias que produzem ácido na nossa cavidade oral e isso nos traz prejuízo. Colocar açúcar diretamente num vaso pequeno pode fazer com que alguma colônia dispare o crescimento de forma não interessante. Então eu tenho muito medo de adicionar açúcar no solo. No entanto, se tu pensar num solo maior, né, num plantio, numa terra onde a árvore está no chão, nós temos um espaço maior para a distribuição desse material e nós temos uma lixiviação diferenciada também. Então são situações diferentes, né? Então em relação da microbiota nós podemos ter tanto benefício quanto prejuízo. Seria interessante testar para o nosso local e lembrando uma coisa também, açúcar muito concentrado também mata micro-organismo, da mesma forma que sal. Então assim, se não vem nos nossos adubos convencionais açúcares, talvez é porque já foi testado, até porque é um dos principais alimentos dos micro-organismos. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela, tá? E aí a Andressa vai falar para as plantas qual seria o benefício desses açúcares. O açúcar, na verdade, ele é o produto da fotossíntese, né? O açúcar no formato de glicose. Então, a planta sabe produzir açúcar. Só que se tu der o açúcar para ela, ela vai absorver, né? O cachorro subindo, tem que dar oi pra galera, Sorte. Oi! Olha lá, Sorte, nossa velha. Assim, fica aqui. Galinha. Ela vai absorver, né? A planta vai absorver. Tá pronto, por que eu não vou pegar, né? Tipo, eu sei dar aula de biologia, mas se me derem uma pronta aqui, por que eu não vou usar, né? Então, poupa trabalho para ela. Então, assim,
Em situações em que a planta está debilitada, está doente, está sem a parte verde, de repente fez a poda drástica, né? Talvez seja interessante alguma, né, quantidade de açúcar, mas isso teria tanto a parte boa quanto a parte ruim. Tá? A parte boa, né? A parte boa desse processo é que tu ia estar dando açúcar para as raízes, para o caule, que naquele momento ela não está conseguindo produzir sozinha. Então isso pode auxiliar na sobrevivência dela. Quais são as partes ruins desse processo todo, né? Primeiro lugar, é isso que o Ká falou. A gente tem alguns micro-organismos no solo que às vezes não são legais para as plantas, competem com elas, né, por nutriente, pode competir pelo nitrogênio, fosfato, potássio, enfim. E aí elas começam a se desenvolver mais, que tem mais açúcar, e elas simplesmente, né, bomba, e uma população maior de bactérias vai fazer o quê? Vai conseguir mais nutrientes do que a planta. Então, isso pode reduzir a quantidade de nutrientes minerais para a planta. Uma outra coisa que pode acontecer é daqueles micro-organismos que estão em simbiose com as plantas. Tem fungo, tem bactéria que vivem nas raízes das plantas porque as plantas dão açúcar para eles. Se o solo tem açúcar, né, esses micro-organismos podem não ficar mais ali naquela risosfera, naquele ecossistema de raiz. Porque o açúcar está no ambiente. Então, eles podem abandonar a planta e a planta pode sentir falta de nitrogênio, como é o caso das bactérias do gênero Rhizobium, né, que estão com ela para receber açúcar da fotossíntese. Ela pode, isso no caso de leguminosas, né? Ela pode perder alguma micorriza, né, alguma espécie de micorriza, mas isso tudo, assim, em quantidades diferentes, dependendo da espécie, dependendo da quantidade de açúcar, dependendo da temperatura, dependendo da umidade, né? Então, são todos fatores que têm que ser colocados na balança. Sempre tem que colocar tudo na balança. Então, assim, ó, a planta tá muito doente, ela tá ruim, ela não tá botando um brotinho para fora. Considera a possibilidade de colocar algum açúcar, não muito, tá? Primeiro porque a planta não tem metabolismo que nem o nosso, ela não precisa de tanta energia quanto a gente. Ela fica parada o dia inteiro, né? Então ela não precisa de uma grande quantidade de energia. Dá um pouquinho de açúcar para ela. Segundo, se a planta ficar recebendo muito açúcar de graça, ela pode entender que não tem tanta necessidade assim de fazer folha. Por que eu vou fazer folha ganhando açúcar de graça? Né? E o outro e o último motivo, né, a última razão ruim pela qual o açúcar pode ser nocivo para o solo, é que ele pode entrar em processo de decomposição. Decomposição pode acidificar o solo, né? Então a gente pode ter fermentação alcoólica, fermentação alcoólica, fermentação lática. Tudo isso pode ser muito prejudicial para a raiz. Tanto que quando a gente faz fermentação do ZM, né, Fabiano, o que a gente faz? A gente coloca melastro, a gente coloca açúcar mascavo, mas a gente coloca fora do ambiente da planta, onde lá essas bactérias fazem o metabolismo e deixam ali aquilo que vai ser realmente absorvido pela nossa planta, vai ser útil e não gera aquela acidez que pode ser gerada do processo de fermentação, né? Obviamente que se nós encontrarmos adubos que contêm um percentual de açúcar, esses adubos já foram testados. Então, provavelmente eles estarão em concentrações boas para que a gente possa usar. O grande medo é exagerar na concentração ou colocar no momento não propício, né? Tá. O Lino, que fez a pergunta naquela live passada, ele está aqui e ele falou o seguinte: tem um produto da Top Grow, que diz que é aqui de Floripa, não conheço esse lugar, que tem 32% de açúcar e ácidos úmicos. Ele não trabalhou ainda com isso, não viu ainda, não funcionou. Diz assim, eu não usei ainda, mas pretendo testar. Essa empresa é de Floripa. Interessante, eu não sabia, não conheço. Já ouvi falar alguma coisa do Top Grow, mas eu não conheço, assim, nunca vi nada, nenhum produto deles. E eu vou procurar saber isso aí. Interessante, né? O açúcar que é adicionado também é um açúcar complexo. Daí ele vai sendo degradado aos pouquinhos, vai sendo liberado aos poucos, né? Por isso que eu não conheço muito da fisiologia das plantas criadas, né, em vasos. Mas acredito que, em todos os casos, a melhor opção sempre seria o adubo orgânico. Por quê? Porque o adubo orgânico ele tem carboidratos, proteínas e lipídios. E essas moléculas todas vão sendo quebradas aos pouquinhos, liberadas aos pouquinhos. Isso não causaria um prejuízo muito grande para a planta em termos de metabolismo, microbiota e tudo mais. Então, acho que o orgânico é o mais seguro. Um exemplo de açúcar complexo, pessoal, e que tem nos produtos vegetais é, por exemplo, esses materiais que têm celulose, grãos, né? Então, bocashi, por exemplo, deve ter açúcar complexo,
né? Porque por mais que seja um fermentado, parte ali a celulose, que não vai ser tão utilizada. E o bokashi, ele é um preparado com vários grãos, né, Fabiano? Então ele deve ter um percentual interessante e que vai ser liberado aos poucos pela planta. Isso é uma coisa. Agora a gente tem que cuidar quando a gente fala assim, ó, vamos diluir o melaço e jogar na planta. Isso é outra coisa. Isso é açúcar tipo sacarose, açúcar parecido com o de cozinha. É açúcar muito assimilável. É isso que a gente tem que cuidar. Tá bom. Bem, isso aí é um papo que vai uma live inteira falando isso daí. Eu tenho vários testemunhos de outras pessoas que fazem isso, inclusive para recuperação de planta e com testemunhos de 2, 3 dias a planta sair do nada. Assim. Já ouvi muita coisa, então realmente acaba dando conflito de melhor não entrar nessa agora, então. Fabiano, eu acho que funciona. Eu acho que se a planta tá precisando e tu tem que botar um monte de açúcar para ela bombar, eu acho que dá. Se ela não tem partiela, se ela não tá conseguindo fazer fotossíntese, dá açúcar pra Um ela. transplante, no caso, uma coleta ou coisa assim, né? Com certeza, é super, na verdade, tem tudo a ver, né? É só a questão, quanto tempo tu vai, qual é a concentração que tu vai usar? É só para o pessoal tentar não pensar assim, vou botar açúcar de qualquer jeito, que daí isso sim pode... Assim, claro. Outra hora eu falo com uma turma aí do Açuquinha e a gente esclarece aí. Então, aqui a gente já falou tanto, mas o pessoal lá o Bonsai Paulinha, um grande amigo aí, ele perguntou o que falar da simbiose das árvores com as micorrizas. Isso aí a gente já falou bastante, né? Mas de repente quer largar uma frase aí para não deixar no vácuo? O que vocês acham? Na verdade, é uma relação super bonita entre micro-organismos e a planta, e isso faz com que nós consigamos absorver mais nutrientes e água a partir da terra pelo aumento da superfície de contato. Pode falar bonito. Maridão, guri. O que é micorriza, né? Mico significa fungo e rizo significa raiz. Então, é um fungo que está associado à raiz. A gente, na biologia, chama isso de relação mutualística. O que é uma relação mutualística? É quando duas espécies diferentes se beneficiam da associação e elas precisam estar juntas, né? Existe uma relação de dependência de pelo menos uma das espécies para ela sobreviver, né? Então, a micorriza, ela é basicamente um fungo, que o corpinho dela não é que nem o nosso, que tem tecidos, órgãos, sistemas. Tem hifas, que são tipo fiozinhos, assim, que saem da raiz da planta, né? Então, parte do fungo está dentro da raiz, parte do fungo se espalha para fora da raiz e aumenta a capacidade dessa planta de absorver água e elementos minerais. Por que o fungo faz isso? Não é de graça, né? Ele faz isso porque a planta dá para ele açúcar, que ela produz na fotossíntese. A planta, em contrapartida, se beneficia, porque o fungo aumenta a possibilidade de absorção de água e de elementos minerais. Fica mais fácil para aquela planta competir com as outras, né, que seriam vizinhas dela, né, no caso do meio ambiente, por nutrientes do solo, por água, porque ele tem uma superfície maior de absorção de nutrientes quando ela tem micorriza. Massa, muito legal. Eu assisti um vídeo e foi muito legal também, tipo numa floresta, como acho que todo mundo já viu, quem é da área, principalmente, pessoal do bonsai, vocês com certeza, que várias árvores, diferentes espécies, arbustos e tudo mais, às vezes as raízes não conseguem encostar uma na outra, mas por causa das hifas, todo mundo está conectado e o mais legal disso tudo é que se uma árvore precisa de tal nutriente, alguma outra pode prover para ela, tira de um lado, tira do outro, a conversação ali é uma fofoca absurda, que todo mundo se ajuda de uma forma assim que, pô, tu consegue tirar nutriente de um e dar para o outro porque tá faltando, e é uma coisa maravilhosa isso, né, gente? Nossa, e em algumas florestas da América do Norte existe uma rede de comunicação abaixo do solo que comunica diferentes tipos de plantas, né? Tudo formado por micorriza. Então, se uma planta está sendo predada ali por um determinado herbívoro, está sendo devorada, ela consegue liberar moléculas orgânicas via raízes, via micorriza, que chegam na outra planta.
E aí essa outra planta recebe aquelas moléculas, entende que a outra está sofrendo, está sendo predada, tem um herbívoro lá, e ela começa a produzir moléculas de defesa imunológica. É muito sensacional. É uma rede de comunicação. Os nossos micro-organismos, tanto fungos quanto bactérias, eles conversam, eles têm sinalização química, né? Então, mais uma importância aí do equilíbrio do solo, que eu vi que o pessoal tem falado muito do pH, da salinização por causa dos adubos e tal, né? Então, essa conversa micro-organismos, o momento que eles têm que se proliferar, o momento que eles têm que utilizar os nutrientes do solo, eles sabem, por causa dessa sinalização. É, muito legal. E para quem não viu ainda, né, às vezes não gosta desse tipo de filme, mas na brincadeira da coisa toda, no filme Avatar, tem essa parada aí, né? Eu gosto muito porque é muito legal, né? Aquela árvore para mim é lindíssima, a ideia, a filosofia da coisa toda, e ela vai morrendo e a coisa toda, e o tudo morre em volta e tem que sobreviver em outro lado. Pô, é muito massa, né? E Fabiano até falou, acho que não é tudo flores, que tem planta que se aproveita das outras, e isso é verdade. A gente vê muito aqui em Porto Alegre, a das, por exemplo, que tem uma espécie de uma... É uma planta, ela é... Tu lembra qual é que é? É uma planta aérea ali que ela pega as raízes dela, penetram na casca da resedá e com o tempo a resedá nem volta para a primavera. Com o tempo ela vai morrendo. Ah, erva de passarinho? Não. Não sei o que, de macaco, não é? Não sei. Ah, não lembro o nome, mas ela vai tirando energia da resedá e o que a raiz consegue produzir acaba indo para essas outras plantas e quando tu vê, começa a perder galho, começa a perder parte do tronco, né? Então é o tipo de coisa que não é tão favorável. Ó. Sim, mas isso aí tem toda relação, né? Opa! Todo mundo faz isso. Não são exclusivas, né, dos vegetais. Não. Gente, antes de ir para outra pergunta aqui, eu só vou fazer um comentário aqui que o Thiago colocou aqui, ó. Tem um engenheiro agrônomo de Minas, região produtora de álcool, que está fazendo um trabalho em pomares do uso do melaço da cana na fertirrigação. Eles têm usado 5 quilos ou litros de melaço para 200 litros de água. Legal, bom saber. Né? Gente, então... outra pergunta aqui interessante também aqui do Rodrigo, assim, ele pergunta por que o nitrogênio com alta concentração, no caso a adubação nitrogenada alta, vamos dizer assim, alonga os entrenós, como que ocorre isso fisiologicamente? A planta está com muito material para trabalhar, né? Na verdade, quando a gente está produzindo material, está produzindo estrutura para a nossa árvore, nós precisamos matéria orgânica, né? Uma das matérias orgânicas que a gente produz muito são os aminoácidos que utilizam, então, esses materiais nitrogenados para serem produzidos e depois produzirem parte dessa estrutura. Se tu tem muita disponibilidade desses nutrientes, ele tende a, quando está produzindo material, esses novos ramos, a realmente conseguir produzir eles de forma mais eficiente, então eles acabam alongando. Diferente quando a gente reduz a adubação. Isso é bem visível, né? A adubação até orgânica. Se tu reduzir, tu vai vendo que os enternós vão ficando mais curtinhos e as folhas vão ficando menores, porque a planta não tem tanto material para trabalhar nesse momento, né? Nitrogênio, ele é o que a gente chama de macronutriente. Não porque ele é grande, mas porque a planta precisa de muito nitrogênio. E por que ela precisa de muito? Porque nitrogênio é base. A gente usa nitrogênio, não só as plantas, a gente também, né? Usa nitrogênio para fazer as bases nitrogenadas, que são moléculas que fazem parte do DNA, do RNA. Então, sem nitrogênio não tem nem material genético. Nitrogênio, como o Ká falou, faz parte de aminoácido, peptídeo, proteína, enzimas, né? Proteínas fazem parte de estrutura da célula, fazem parte de maquinarias bioquímicas, como é que chama? Cascatas metabólicas, né? Que tem enzimas que precisam fazer isso. Essas enzimas são proteínas compostas por aminoácidos que têm nitrogênio. Até o ATP, que é uma molécula que conduz energia no corpo da planta, no corpo dos animais, tem uma base nitrogenada, né? Quer dizer, sem nitrogênio a planta tem o crescimento dela extremamente limitado. Ele é um nutriente que a gente chama de limitante, por isso. Sem nitrogênio ela não vai conseguir se desenvolver. Não vai fazer DNA, não vai fazer RNA, não vai fazer proteína, peptídeo, aminoácido, nada. Né? Resumo, grande parte estrutural da planta e funcional depende do nitrogênio. E se tu tem muita matéria-prima... mais ela se desenvolve. Mas existe a possibilidade de hiperassimilação também, né, de nitrogênio. Existem, pois é, em árvores eu nunca li nada a respeito, mas já li sobre plantas que a gente consome
que são cultivadas com muita adubação química, a galera dá muito nitrato para elas, elas hiperassimilam esse nitrato, fica nos seus tecidos, e as pessoas que consomem essas plantas com hiperassimilação de nitratos acabam desenvolvendo uma doença que chama meta-hemoglobinemia, que é uma doença lá que, enfim, que o nitrogênio se liga nos glóbulos vermelhos da pessoa, ela fica com dificuldade de transportar oxigênio. Então, é uma anemia derivada da grande quantidade de consumo de compostos nitrogenados. Então, plantas podem sim hiperassimilar nitrogênio, né? E dependendo da espécie, isso pode dar origem a um ou outro fator. O que vai ser mais comum isso de acontecer esse tipo de hiperassimilação, que nada mais é do que captar muito nitrogênio, é quando a gente disponibiliza ele muito rápido, né, Fabiana? Então, é aquilo que a gente já conversou muitas vezes. Quando tu tem alguma fonte de liberação muito rápida de nitrogênio, alguns sais que contêm nitrogênio e que liberam ele, geralmente é adubo inorgânico, né? Tu tem uma liberação muito alta em alguns momentos, então tem que ser muito cauteloso, né? Para que a gente não tenha nenhum prejuízo aí para nossa planta a partir disso. Mas, em princípio, maravilha para a planta, ela cresce loucamente, que nem o açúcar. Dá açúcar, vai crescer, ela tem nutriente, dá nitrogênio, vai crescer. Potássio, né? Fosfato, vai crescer. Agora a gente tem que estar sempre botando na balança o que é o bom, o que é o excesso. Sei. Pois é, interessante isso aí. Pela lei do mínimo, né, uma adubaçãozinha orgânica, mesmo tendo muita nitrogênio de alguma forma ali, vai estar sempre tranquilo, né? Eu creio que não tem problema, é tu colocar de forma inorgânica, goela abaixo, de uma forma irresponsável, né? É porque é exatamente o equilíbrio, né, que a gente precisa. Então, se tu pensar que é uma adubação orgânica, vai ser, por exemplo, às vezes é muito resto de folha, né? Resto de material que foi produzido por uma planta, de fruto, de verdura, de outras coisas. Casca de ovo. Casca de ovo, quando o pessoal coloca que tem muito cálcio, né? Que é super importante. Então, imagina que ali tem uma concentração boa para a sobrevivência de células vivas. Dificilmente tu vai ter uma concentração muito elevada, né? Então, para a planta... Exatamente, eu só vou... eu estou tentando, gente, como a gente não tem tanto tempo, ir num script que a gente tem aqui, então algumas vezes, algumas perguntas ou comentários eu não consigo transcrever nesse momento, mas alguma coisa, quando é meio chama atenção, eu vou dar só um toquezinho. O Adelim falou aqui, ó, o osmocote produz somente NPK. Na verdade, ele tem alguns deles, tipo 15, 9, 12, tem micronutrientes também, mas não micro-organismos, tá? Aí ele tá botando aqui, ó, sempre usei ele e somente ele. Em algum momento vou ter que usar algum adubo orgânico que libere micro-organismos? O que vocês acham? Na verdade, assim, o solo dele pode ser povoado se ele não usa uma concentração extremamente alta, né? O que nós temos que entender só é assim, se é o NPK puro, sem micronutrientes, provavelmente a planta em algum momento vai sentir necessidade, porque os micronutrientes são super importantes, né? O cobre e outros que estão aí nessa gama. Então, assim, da mesma forma que nós precisamos de nitrogênio, de fosfato, de carbono, de outros componentes. Tudo isso é macro pra gente. Para nós é macro, mas assim, vai ter coisas que são micro também e que a gente vai precisar. Vitamina é um negócio que precisa em pequena quantidade. Só que se ficar um longo tempo sem ter elas, a gente vai ter prejuízo. A planta, ao mesmo tempo, cara, ela vai ter 10 anos só com osmocote puro. Agora, daqui a pouco, a planta começa, tu vai ver que ela vai ter algumas falhas, ela não vai produzir bem, se ela devia dar flor, ela não dá uma flor de forma muito constante. Tu vai ver que no transplante, às vezes, não era tanto, né? E vai ter um momento que vai ter um prejuízo, porque daí a planta não vai ter mais de onde tirar, né? É isso aí. E lembrando que quando a gente trabalha com inorgânico, com sais, não tem muito nexo tu trabalhar com os sais e com o orgânico junto com micro-organismos, porque querendo ou não, a gente está sempre visando uma maior quantidade, além da qualidade, dessas colônias, né? Então, se a gente joga alguns sais ali, algumas colônias a gente vai com certeza destruir. Então, se for obrigado, né, eu uso aqui, não vou dizer, Fabiano não usa nada de químico e tal. Não, o inorgânico eu uso quando eu preciso. Quando é igual a gente toma remédio para ficar bem, alguma coisa assim, eu sempre gosto de falar assim. Mas o meu cultivo normal é totalmente orgânico, não é por questão de opção, de saúde e tudo mais. Como diz o Thiago aqui, ó, como ele é precavido, ele não come salada, vai só no churrasco. É bem... Uma coisa gente. Eu estava estudando fala. os inorgânicos também,
E tem alguns sais hoje de adubos inorgânicos que eles são hidrolisados. Então, assim, por exemplo, ao invés de tu ter um cloreto de potássio, né? Ou sódio, potássio, mais alguma coisa, tu consegue ter o potássio livre. Tu consegue ter ali o nitrogênio na forma de nitrato sem estar em sal. Geralmente são adubos mais caros, que nós não temos tanto disponível. Existem alguns. E esses são mais inteligentes no sentido, assim, ó, de tu poder utilizar e não prejudicar a microbiota, né? Então, assim, Certo. essa possibilidade existe, mas a gente tem que cuidar porque nos rótulos dos adubos não é obrigado tal sal que é utilizado. Então é importante tu entrar no site da empresa, ver se ele usa lá potássio hidrolisado, né? Por quê? Porque daí tu vai estar colocando ali o íon e o nitrato não faz mal para a planta. O sal que pode estar para a planta não, desculpa, para alguns micro-organismos, quando em concentração baixa. Agora, se ele estiver junto com algum sal que pode causar prejuízo, sim. O sal ele é utilizado para conservar alimentos, né, pessoal? Então, se a gente pensar nisso, sempre uma alta concentração vai ser prejudicial. É isso aí. Boa, boa. Muito bom. Tem uma pergunta aqui da Bonsai Janaúba que perguntou sobre se algum tronco de alguma espécie faz a fotossíntese. É fotossintetizante. Sim, pode acontecer, né? Especialmente troncos jovens, né? Se tu vê que ele tem uma cor mais esverdeada, mais alaranjada, assim, existe a possibilidade daquele caule estar apresentando pigmentos fotossintetizantes. As clorofilas A e B que as plantas têm, elas são moléculas verdes, né? Então conseguem absorver energia luminosa e fazer fotossíntese. E depois tem os carotenos também. Os pigmentos carotenoides, eles são alaranjados ou amarronzados, no caso das xantofilas. Todos esses são pigmentos capazes de interagir com a luz e fazer fotossíntese. Então, sim, existem caules que podem fazer fotossíntese, especialmente os caules jovens. Legal, bem bacana. Então, tipo, que tem algumas mirtáceas, tipo jabuticabeira, que ela fica meio alaranjada, verde, aquelas cerejeiras do Rio Grande, que fica bem verde o tronco. Então, ela tem esse poder fotossintetizante, então. Isso. Ela vai perdendo a casca aos pouquinhos, né? A casca vai se subir, ela vai se descolando. O que acontece? Se expõe o tecido interno dela à luz do sol. Então, esse tecido interno agora entende que ela é capaz não apenas de proteger a planta de impacto e tal, mas também fazer fotossíntese. Então, está recebendo estímulo, está recebendo a luz, acaba desenvolvendo clorofila e acaba possibilitando a fotossíntese. Ah, que legal. Eu acho que em casos de poda drástica tem uma maior probabilidade de funcionar, de dar certo, assim, porque ela é um caule que consegue produzir algum açúcar. No geral, Fabiano, eu tenho uns problemas de vez em quando com cambuim. Eu cuido muito do cambuim, porque o cambuim, quando quer demorar para brotar, vou te dizer, olha, parece que faz pura fotossíntese aquelas cascas, porque às vezes demora. E jabuticabeira, cara. Jabuticabeira, tu faz uma poda drástica, tu espera um ano. Às vezes. Eu tive que demorou um ano para. Aí dá tu arranhar ela direto, né? Aí eu tenho que escutar o pessoal que mora lá para a região norte dizer, não, mas aqui qualquer época sai brotando jabuticaba. Eu digo, filho da mãe, eu também queria as minhas assim. Beleza. Então, eu vou anotar algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, tá, gente? Mas vamos manter no nosso esquema aqui. Quem sabe mais lá na frente vocês vão ter que cair com outras respostas aí. Vamos ver se vai dar tempo. A gente tá com... Faltam 12 minutos. Vamos ver aqui. Tem o Fábio Saviato, ele perguntou assim, ó. Quanto à desfolha de caducifólia no inverno, é interessante tirar as folhas? Ajuda bem na hibernação? O que ele quer dizer é o seguinte, se quando chega no inverno, tipo aqui em Floripa tá um inverno horrível, não tem nada de frio, deu um friozinho, mas eu tenho o Acer KED, que ele é bem educadinho, sempre quando começa frio ele cai, e ele não caiu, e outras caducas já caíram, e tá aquela zoeira, né? Se chegar, é comum no bonsai, a gente chegar em julho, principalmente quando é mais frio, e essas plantas caducas, se não tiver o estímulo natural de cair essas folhas, a gente ir lá e cair mesmo, fazer cair. A gente arrancar todas, pinçar essas folhagens para poder ajudar ela a hibernar. Eu sempre percebi que realmente ela fica daí hibernando até a primavera, ela não vem antes. Isso existe? É real? Bom, eu vou falar do ponto de vista primeiro do bonsai, né? E aí nós conversamos um pouco sobre isso, eu e a Andressa. Deixa eu ver. O Fabiano parou para mim, será que a gente parou também? Tô legal. Não, tô de boa.
Tu só não tá Eu tô piscando. lendo. Bah! Atenção! Bom, então assim, ó, do ponto de vista do bonsai, pessoal, o que acontece? Nessa época, a gente começa, por exemplo, o humus, o acer, eles começam realmente a ter uma queima bem importante das folhas, elas começam a mudar a tonalidade, a gente começa a ter menos clorofila, porque ela começa a ser degradada, e as folhas começam a cair. Eu estava até conversando com o Júlio sobre isso hoje, e outras vezes que a gente conversou sobre isso. O que faz, por exemplo, um humus pegar e começar a entrar no frio e quase nada dele queimar ou mudar a coloração? Muitas vezes, se a gente se estender muito na adubação, pessoal, a gente faz com que essa planta tenha tanto vigor que ela demora para entrar em hibernação. E às vezes ela entra... Por acaso é hoje que está começando o nosso inverno, né, pessoal? Então, tem a parte outonal, que a gente veio até agora, mas as nossas estações não estão bem definidas ainda. Então, o que acontece? Se for para fazer uma época de desfolha, para ver estrutura, para fazer poda, esse é um momento excelente. Até porque, quando começar a rebrotar, depois na primavera, ele vai rebrotar sem aquelas folhas velhas, tu vai poder selecionar os brotos, né? Tu já consegue selecionar agora as gemas. Depois começa a brotar aquela forma enlouquecida, que as caducas têm um pouco essa característica, né, Fabiano? De quando brota bem louca, e a gente tem que começar a selecionar alguns dessas brotações. Então, é bem interessante que a gente pense que esse é um momento muito bom para isso. Agora, é obrigatório do ponto de vista fisiológico? Aí a Andressa vai nos dizer. Então, uma planta caducifólia é uma planta como qualquer outra, mas que está adaptada ao clima muito frio. Geralmente elas são da América do Norte, né? Ou da Europa, enfim. Elas estão adaptadas a um local que tem as 4 estações bem marcadas. Elas evoluíram no lugar que tem outono, inverno, primavera e verão. Daí a gente pensa, como é que essa planta sabe que tá chegando o inverno, né? Ela não tá vendo ali a TV, né? A Maju não tá contando para ela que dia é hoje do inverno. Né? Se é o primeiro dia, se é o segundo dia, ela não sabe. O que as plantas têm nas folhas, em alguns outros ramos, ela tem uma proteína chamada fitocromo. E essa proteína muda de forma, de acordo com a radiação que ela recebe do sol. Então, o que essa planta faz? Ela fica medindo a quantidade de fitocromo que ela converte. O que isso significa? Significa que ela está medindo a duração do período de escuro e de claro. O inverno, você sabe, né? Ela tem a noite mais longa do que o verão, na verdade? Então, o que isso significa? No inverno, ela vai ter uma grande conversão de fitocromos nas suas folhas. Daí, ela sabe que vai estar... Na verdade, isso no outono, né? No outono, ela vê, nossa, tá começando a noite ficar longa, vai vir um inverno rigoroso. Ela evoluiu lá, né? Então, o inverno lá é sempre rigoroso. Então, eu vou baixar meu metabolismo. Então, como é que ela faz? Ela vê que a noite está ficando muito longa, vê que o outono chegou e ela começa a liberar um hormônio de estresse que a gente chama de etileno. O que o etileno faz? O etileno reduz a atividade metabólica dessa planta. E mais tarde, quando o inverno realmente chega, né, no finalzinho do outono, no início do inverno, ela libera um outro hormônio que é o ácido abscísico. Então, o que o etileno faz? Reduz o metabolismo da planta. Quando ela reduz o metabolismo, ela para de mandar energia, digamos assim, para o desenvolvimento de folhas. E aí que elas começam a ficar amareladas, sabe? Tu vê que ela começa a ficar com cadiça, ela começa a ficar queimadinha, ela quer cair. Só que ela só vai cair mesmo no inverno quando libera ácido abscísico. Que daí a noite realmente está mais longa do que estava no outono. E a planta vê, não, agora a temperatura vai cair loucamente, vou perder minhas folhas para não gastar nenhuma energiazinha com essas folhas que eu não vou usar agora. Então ela reduz toda a atividade metabólica dela quando o inverno chega. Ela só fica num nível que a gente chama de basal, tipo aquilo que precisa para sobreviver. Mas, quanto a tirar as folhas, né? Eu acho que não sei, a planta perderia as folhas de qualquer forma. Se ela é caduca, né, ela pode demorar um pouquinho mais, ela pode demorar um pouquinho menos, né? Então, o Caio me mostrou ali nas árvores dele agora há pouco, passou o dedo assim, caiu umas 4, 5 folhinhas. Aquela folha, a gente estava vendo ela ali, estava incomodando, porque ela estava vermelhinha, estava, né? E o Carlos, tá doente, vou tirar. Ela já não estava mais servindo a planta, nem prejudicando a planta. Ela já estava com ácido abscísico ali, pronto para arrancar aquela folha dali. Ela só não tinha caído ainda, na verdade, né? E aí uma Preguiça. Oi? Tava com preguiça ali ainda, mas tava indo.
Tava pendurada. Então, na verdade, isso que a Andressa falou é verdade. Então, o que vai acontecer? Começa a primavera, pessoal. Se não caiu todas as folhas, vem a brotação nova, ela vai acabar caindo aquela folha velha, mesmo que seja tardio. Então, quando a gente precisa fazer essa desfolha antes, não tem problema. Se a gente quiser fazer agora, quando tiver um pouquinho mais frio, tirar essas folhas, quando vier o broto, tu já tem uma brotação mais visível, mais fácil de selecionar, é bem interessante. Mas, assim, a planta consegue saber a necessidade dela de perder todas as folhas ficarem ali para gerar um pouquinho de energia se ela precisar. Ai, A só um fisiologia detalhe. dela já baixou muito, né? Eu falei o contrário, tá? Desculpa, Fala rápido, me que tem pouco confundi. tempo. Tá, não... É o contrário. Baixa o metabolismo da planta. Aliás, é o ácido abscísico que baixa o metabolismo da planta e é o etileno que faz a folha cair. Eu falei o contrário. Agora me deu lá. É isso. Fabiano, lembrando. Ele chega a necrosar aquela parte do cabinho onde ela vai cair depois, é isso? Ela perde pecil. Ela deixa de mandar energia para aquela parte. Morre. Uma morte limpa, não tem prejuízo para a planta. Uma coisa bem importante, né, Fabiana? Se a gente prestar atenção nas nossas caducas, não planta exótica, vamos pegar, sei lá, agora uma resedá. As resedá agora já estão a maioria já avermelhada e caindo. É muito mais fácil da gente ter as estações bem definidas para uma resedá do que muitas vezes para um humus, para um ácer. Ela tende a secar no começo do outono, metade do outono, começa a ficar vermelha, bonita. Claro que vai depender muito, assim, Gente, a gente não pode proteger planta que é caduca, né? Isso é uma coisa importante, né, Fabiano? Uma planta que precisa de frio, precisa de geada, não levem para dentro de casa, igual a gente faz com os ficus, às vezes, né? Elas precisam desse frio. Inclusive, uma das coisas que algumas plantas precisam muito é do frio. Nós temos plantas que muitas vezes vão até caducar, mas a gente vai ter região que não é de tanto frio e essas plantas, com o tempo, vão ter prejuízo. Eu acho que acontece muito com alguns tipos de ácer em regiões mais quentes, né? Tá, boa. Indo no nosso último esquema aqui, eu tenho 3 minutos, vai ser meio complicado, a não ser que seja uma resposta bem seca. Fala sobre isso também, tipo, desfolhar as caducas no início do verão. Tipo aquela primeira desfolhinha que faz para ter uma coloração melhor no outono. Plantas mais prontas ou todas, isso tem algum nexo? Pode me falar isso aí em 2 minutos? Menos que isso, vamos falar rapidinho. O que acontece, né? A gente conversou sobre isso, então a gente chegou num consenso que também é assim, pessoal, a planta não caduca no verão, no local onde ela está. O que acontece é que ela pode começar a queimar por causa da estação, por causa do excesso de sol, e quando ela brota, ela vem mais bonita, ela vem mais viçosa, vai ser uma época quente, que a folha amadurece mais rápido, a planta fica mais bonita. Esteticamente, quando a gente fala da estética do bonsai, bem legal. Planta bem saudável, bem cuidadinha. A nível fisiológico, isso não é necessário. Exato, tá bom. Boa, boa. O que acontece, deixa eu ver, eu tenho quase 2. Assim, o que acontece é que o objetivo maior de caducas no verão, de tirar as folhas delas, é porque elas ficam feias. Elas são plantas de frio e acabam ficando muito queimadas, muito feias. E a gente tem uma segunda onda de brotação, onde elas vão vir folhas mais bonitas e vão pegar o verão. Daqui a pouco começa a ficar feia de novo e acaba caducando. Agora, que vai ter uma coloração melhor no outono, eu nunca ouvi falar, né? Isso aí são plantas que dependem do frio e tudo mais. Eu tenho aqui, gente, mais umas 4, 5 perguntas muito legais, feitas pelos Bonsai Mais, Bonsai Chai, pelo Júlio Veg, pelo Fabiano do Bonsai Departamento e Rodrigo Souza. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer nessa live. Quem sabe deixa o meu convite de novo. Olha aí, daqui a pouco a gente faz outra. Legal, né? A gente se diverte. Quem quiser mandar mais perguntas, de repente, inbox para mim, pode mandar, porque daí a gente faz aqui uma... Ou deixamos essas 5 e aí o papo vai rolando mais também. E a gente, outra hora que puder, que os professores deixarem o bebê na casa da mamãe e tudo mais, e puder fazer, tá? Eu vou deixar aqui, então, meu super, muito, muito obrigado a vocês. Vou deixar vocês com 1 minuto para vocês falarem, tá? E quando faltar 5, eu faço assim. Muito, muito obrigado de novo, gente, pelo tempo de vocês e por essa live maravilhosa. Um monte de gente aqui. Agradeço meu nome, em nome da escola, em nome de todo mundo que está aí falando com vocês. Nós que agradecemos. Pode falar. Eu adoro ficar aqui com vocês, conversando sobre bonsai. Tô gostando cada vez mais dessa arte, tô admirando cada dia mais.
E é bom porque a minha biologia teórica agora está ganhando espaço na prática, né? Então eu agradeço muito pelo convite, viu? Obrigada mesmo, Fabiana. Eu agradeço, Fabiano, imensamente o convite a todos os amigos aí, o professor Júlio, que ó, muito legal ver ele presente aí. Muita coisa eu aprendi com ele, muita coisa eu aprendo com ele, contigo e com todos os amigos nas trocas, né? Então, muitíssimo obrigado a todos vocês, a todos que estão aqui e até uma próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado. E ainda temos 5 segundos. Vamos fazer outra pergunta? Não, não vai dar.